Tudo começa na Cruz de Amor, quando Renata está com Aníbal, e Augusto aparece e cumprimenta ela. E então Renata fala que aquele rapaz estava procurando pela fazenda dele, e Augusto pergunta quem ele é. O garoto fala que se chama Aníbal, e que sua mãe é Hortência, e pergunta se Augusto lembra dela. E ele diz que faz anos que eles não se veem, e o garoto fala que desde quando ele a abandonou em outra cidade. Augusto pergunta se ela mandou ele até lá, mas Aníbal diz que não, e que sua mãe não sabe que ele está ali, e Renata fica nervosa perguntando como assim ela não sabe, e Aníbal diz que precisava ir, e que ela não deixaria, mas foi para conhecer seu pai. E Renata pergunta como assim? E ele fala que é filho de Augusto, e deixa ele paralisado. E enquanto isso, Alzira está com Luz visitando Marina, e fala que ficou sabendo que agora ela precisa ficar na cama, e então resolveu fazer um pouco de companhia a ela. Marina agradece, e Alzira pergunta como ela está se sentindo, e ela diz que Alzira sabe como é ter que ficar na cama o tempo todo, e ela diz que sim, ainda mais quando se está acostumada a andar para todos os lados. De volta à fazenda, Augusto grita perguntando que estupidez é essa que Aníbal está dizendo, e ele diz que é a verdade, mas Augusto fala que ele está querendo se aproveitar, e que por saber que ele teve uma relação com a mãe dele e ser um homem rico, então está querendo tirar proveito disso. Aníbal fala que antes fosse isso, mas sua mãe nunca disse para ele quem era seu pai, e quem contou foi sua avó antes de morrer. Aníbal fala que isso é um absurdo, e Renata pede para eles ficarem calmos, mas Aníbal fala que sua mãe nunca quis que ele soubesse quem era o verdadeiro pai dele. Porém sua avó achou justo que ele soubesse, e então contou. De volta à casa paroquial, Alzira pergunta para Marina sobre Jerônimo, mas ela fala que prefere não comentar sobre isso, então ela diz que tudo bem, e fala que trouxe uma coisa para passar o tempo, e então mostra as linhas de crochê, e garante que quando ela aprender, o tempo vai passar muito rápido. Na Bonita, Jerônimo pergunta para Manuela por Renata, e ela fala que a patroa ainda não chegou, e então Jerônimo tenta ligar para o celular dela, mas percebe que está lá, então diz que espera que não tenha acontecido nada, mas Manuela fala que as notícias ruins chegam rápido, e Jerônimo diz que ela tem razão, mas resolve pegar o telefone e fazer outra ligação. Na casa paroquial, Alzira está ensinando Marina a fazer o crochê, quando em seguida o telefone toca, e Alzira pergunta se ela não vai atender, e Marina fala que nunca atende o telefone lá, mas como Antônio não está, então terá que fazer isso. Ela atende, e então Jerônimo a cumprimenta e diz que ligou para saber se Renata está lá. E Marina diz que não, e ele explica que ela foi levar Antônio, mas diz que então ela deve estar voltando, e pergunta como ela está, e Marina diz que bem, e fala que precisa desligar, porque tem visitas, e em seguida fala para Alzira que ele ligou para perguntar por Renata, e ela diz que não sabe como ela consegue vê-lo com sua esposa, sendo que o ama muito. E Marina diz que também não sabe. Augusto fala para Aníbal que ele está falando besteiras, e que se a intenção dele é dinheiro pode ter certeza que não vai ter. Mas Aníbal fala que não quer nada dele, e que só queria conhecê-lo, e conta que sua avó disse que ele é um desgraçado, mas pensou que talvez não fosse verdade, mas agora sabe que é. Augusto ameaça ir para cima dele, mas Renata impede, e então o rapaz fala que vai embora, e que não pretende ver ele nunca mais em sua vida, e nisso sai da casa. Renata fala que Augusto não pode agir dessa forma,
porque esse garoto pode sim ser filho dele, mas ele garante que não é, e que ele ter uma relação com a mãe dele não significa ser seu pai. Mas Renata fala que ele precisa dar o benefício da dúvida. Ela fala que ficou a vida inteira sem saber quem era seu pai verdadeiro, e só quando descobriu ficou em paz, e então diz que sabe como esse garoto se sente, e pede Augusto para reconsiderar algumas coisas e mudar de atitude, porque pode se arrepender de ter tratado ele dessa forma, e então vai embora, e Augusto fica furioso. E nesse meio tempo, Lázaro está contando para Carina que Jerônimo se ofereceu para emprestar dinheiro para ele construir a casa dela. E então Carina fala que o patrão é muito bom, totalmente diferente de Augusto, e Lázaro diz que não entende como Ezequiel pode continuar trabalhando para ele. Lázaro pergunta como Carina vai querer sua casa e quantos quartos terá, porque também precisa saber a quantidade de filhos, e Carina diz que quer 4 crianças. E Lázaro acha graça e diz que são muitos, e não imagina como eles vão sustentá-los. Por outro lado, Carlos fala para Matilde que vai chegar uma moça para ajudar com os trabalhos que ele não pode fazer, e ela diz que isso é ótimo, porque assim eles terão mais tempo para ajeitar as coisas do casamento. Mas Carlos diz que não vai ficar à toa, e que ela só virá para ajudar no que ele não pode fazer. Matilde diz que tudo bem, e começa a falar mais sobre o casamento, e diz que até que foi boa a ideia da mãe dele vir, porque ela ajudou a ter mais classe. Mas Carlos diz que a ama sim, e tenta contar que a moça é sua ex-namorada, mas Matilde não deixa ele continuar falando e o interrompe de novo. Ela diz que está ansiosa para ser esposa dele, e Carlos diz que também está louco para ela ser a senhora Estrada, e Matilde fica muito feliz e vai abraçar ele, que fica sem graça por não conseguir contar toda a verdade. E enquanto isso, Aníbal está saindo da fazenda quando Renata vem de carro e manda ele entrar, mas o garoto fala que não precisa, mas ela insiste dizendo que ele não pode voltar para casa daquele jeito. Ele diz que vai arrumar uma forma, e então Renata sai do carro e fala que sabe o que ele está sentindo, e que se identifica muito com a história dele, porque também não conheceu seu pai. Mas Aníbal fala que ela é amiga de Augusto, e Renata explica que eles eram amigos, mas o marido dela não gosta dele, e então Aníbal diz que ele deve ser um homem muito inteligente. Renata pergunta o que ele pretende fazer, e Aníbal fala que vai ficar em um hotel, e ela quer saber se ele tem dinheiro. E o garoto fala que pode ficar em um lugar público e trabalhar para pagar por esses dias, mas Renata fala que se ele quiser pode trabalhar na fazenda dela cuidando de sua égua, e então ele aceita e agradece. Renata ajuda ele a entrar no carro, mas Aníbal fala que não entende nada de animais, mas Renata fala que vai ensinar algumas coisas, e que ele vai aprender bem rápido. Na empresa, Roberta vai até a sala de Germano entregar o terno, e fala que ainda bem que conseguiu tirar a mancha, porque senão ele poderia ter um problema com a esposa, mas ele diz que ela não precisa se preocupar com isso. Ele diz que talvez o problema seja com o namorado dela, mas Roberta diz que não tem. Mas Germano diz que isso não é possível, e ela fala que não conseguiu se reerguer depois de seu divórcio, e Germano fica surpreso perguntando se ela já foi casada. Roberta conta que foi casada com Matias e que o casamento deles durou poucos meses, e Germano fala que achava que ele era casado com Adriana, e Roberta diz que ela sempre gostou dele, e não acha impossível que ela tenha feito a cabeça dele para se separar dela. Germano manda ela sentar para eles continuarem conversando, mas ela fala que aquele não é o lugar ideal,
e então ele chama ela para sair um dia e conversar, e Roberta fala que gostaria muito, e que isso a faria muito bem. Na mansão, Gonçalo pergunta para Regina o que são aquelas caixas saindo, e ela diz que são as coisas de Josefina, e que resolveu tirar do quarto deles. Gonçalo fala que ela pode redecorar a casa como quiser, mas Regina diz que só fará isso quando a empresa estiver bem, e Gonçalo pergunta se ela quer uma casa nova, mas ela fala para ele não se preocupar, e que está bem ali. Na empresa, Adriana fala para Matias que não gostou da atitude de Roberta com Germano e acha que está muito cedo para ela ficar de muita gracinha com ele, e Matias diz que sim, mas não vai se meter, e espera que ela também não, e então Adriana fala que vai tentar, mas ele sabe muito bem que ela nunca gostou de Roberta. Enquanto isso, Augusto está furioso dizendo que esse garoto piorou a visão que Renata já estava tendo sobre ele. E então diz que vai precisar mudar de estratégia e talvez se aproximar do suposto filho para ela pensar que está tudo bem. Na Bonita, Jerônimo fica chocado em saber que o garoto que Renata atropelou é o filho de Augusto, e ela diz que sim, mas que Augusto não aceitou e disse que era mentira, mas confessa que sentiu ternura pelo rapaz. E conta que convidou ele para passar uns dias ali na fazenda com eles. Jerônimo acha que ela está brincando, mas depois percebe que não, e então fala que não pode aceitar isso. Mas Renata insiste dizendo que ele disse que ali também é sua casa, e Jerônimo diz que sim, mas não acha certo o filho de Augusto ir para lá. Renata fala que ele precisa aceitar o rapaz assim como ela fez quando Marina ficou lá, e diz que precisou aceitar que ela fique na vida deles. E então Jerônimo não responde mais, e Renata se aproxima para tentar convencê-lo. Por outro lado, Lázaro vê Ezequiel sentado sozinho, e então vai até ele e pergunta o porquê está trabalhando. E Ezequiel fala que precisa ir até a delegacia, e acha que seu patrão está desconfiado que ele disse alguma coisa sobre Aurora. E então Lázaro fala para ele aproveitar isso e ir trabalhar na Bonita. Mas Ezequiel diz que terá que trabalhar com Augusto para sempre. Na mansão, Inês fala para Regina que está muito preocupada com Constanza, porque ela está muito envolvida com uma bebê que chegou no centro, e conta que ela levou a menina para dormir em sua casa e também comprou roupas para ela. Regina fica chocada e diz que entende a preocupação da amiga e garante que vai conversar com Constanza. E Inês conta que fez isso, mas não adiantou. E Regina fala que talvez terá que pedir para ela não ajudar mais no centro. E nisso, Corina está em sua casa com Amparo que não para de chorar, e então grita com a menina dizendo que já está cansada dela, e em seguida recebe uma ligação de Leandro, e fala para ele que se não fosse pelo dinheiro que ele prometeu, ela já teria se desfeito dessa menina, e então ele pede para ela ir até a ala psiquiátrica da cadeia. Na Bonita, Aníbal está almoçando e Manuela pergunta se ele quer mais, mas ele diz que não, e fala que a comida estava uma delícia, e que não comia tão bem desde que sua avó morreu, e então Renata diz que Manuela realmente tem mãos de anjo. Manuela pergunta se ele quer sobremesa e o garoto aceita, e então Renata acha graça e diz que também quer. E em seguida eles escutam a voz de Augusto gritando por Renata. Jerônimo aparece e fala que deixou bem claro que não quer ele em sua fazenda, mas Augusto fala que precisa falar com Renata sobre aquele garoto. Renata aparece e fala que Aníbal está ali, e o rapaz também vem e fala que não quer saber nada dele, e que foi um erro ir até lá buscá-lo, porque ele nunca o quis. Que dirá agora? Renata pergunta como assim Augusto nunca o quis,
e Aníbal conta que sua avó disse que ele deu dinheiro para a mãe dele se desfazer do garoto, e deixa Renata chocada e Augusto paralisado. No hospital, Antônio conversa com o padre Severino, que fala que em alguns dias já estará de volta ao povoado, e então Antônio fala que vai entrar em contato os superiores deles, e contar que ele já está quase de alta, e Severino fica muito agradecido. De volta a Bonita, Augusto fala que Aníbal está mentindo, e que ele nunca soube da existência dele, e então pede para ele dar o número da mãe dele para esclarecer isso. Mas Aníbal fala que sua mãe não quer saber dele, e que já sofreu demais. Augusto fala que o relacionamento deles não deu certo porque ele queria ir viver ali no povoado, mas Hortência nunca gostou desse estilo de vida, e fala que ela era controlada pela mãe. Aníbal fala que se ele não quer saber dele, então para que foi até a Bonita, e Jerônimo fala que essa é uma boa pergunta, e Augusto diz que Renata fez ele repensar, e se o rapaz foi até lá para procurá-lo, então precisa pelo menos dar uma chance para eles se conhecerem. E nesse meio tempo, Antônio está ao telefone dizendo que o padre Severino já vai receber alta, e que talvez não precise mandar outro padre para ficar em seu lugar. E então fica surpreso quando o homem do outro lado da linha pede para ele auxiliar Severino. E Antônio super aceita. Na Bonita, Jerônimo fala para Augusto e Aníbal sentarem para conversar, e o rapaz fala que não quer saber nada dele. E então Jerônimo diz que se eles não querem se falar, então está na hora de Augusto ir embora, e Renata diz que talvez eles possam conversar no dia seguinte, porque estarão mais calmos, e conta que Aníbal vai ficar com eles por alguns dias, e então Augusto fala que eles sabem aonde o encontrar, e garante que vai com a consciência tranquila, e Jerônimo fala que é um absurdo ele dizer isso sendo que tratou super mal um rapaz que se diz filho dele. Lá fora, Augusto escuta Matilde e Carlos conversando, e ela dizendo que não suporta saber que Augusto está por perto, principalmente depois que Ezequiel contou para eles que Augusto mandou matar Aurora, mas não fez isso, e então eles vão andando. E Augusto furiosa fala que não acredita que Aurora esteja, e que agora Ezequiel vai pagar por ser um traidor. Lá dentro, Aníbal fala para Renata e Jerônimo que quando sua moto estiver pronta ele vai embora, porque não quer causar mais problemas, mas Jerônimo fala para ele não se preocupar, porque só quem causa problema ali é Augusto, mas Renata fala para ele não falar isso. Renata oferece para ele ir ao quarto e descansar um pouco. E então o rapaz aceita e agradece pelo que os dois estão fazendo por ele. E enquanto isso, Antônio fala para Marina que em breve o tio dela estará de volta, e que ela pode ficar ali o tempo que for necessário. E Marina fala que fica muito feliz com isso, e fala que com o estado de ânimo que está, prefere ficar ali e ter a companhia deles do que estar em outro lugar sozinha. Na Bonita, Renata fala para Aníbal que ele pode ficar à vontade, e qualquer coisa é só chamar, e então ele agradece e ela sai. A noite chega e Corina está reunida com Fina, Branca e Leandro, e Josefina quer saber como foi com Constanza, e ela conta que ela amou a menina, e confessa que sempre quis ser atriz, mas jamais pensou que seria dessa forma. Branca pergunta o que ela vai fazer, porque não acha que queira expor a filha, mas Corina fala que essa menina não é sua filha, e que foi Leandro quem a entregou. E então Fina fica surpresa e diz que não é possível que ele tenha roubado, e Leandro fala que precisava conseguir um bebê, e deixa elas chocadas. E nisso Regina e Honório estão com Constanza, e Regina fala que entende como ela gosta dos bebês,
mas diz que ela não pode quebrar o regulamento do centro. E então fala que é melhor ela ficar uns dias sem ir, mas Constanza garante que não vai mais fazer isso. E Regina diz que fica muito feliz em ouvir isso. E então se despede e vai embora. Honório acompanha ela até a porta. E depois Constanza pergunta o que ele acha deles adotarem um bebê, mas Honório diz que não tem mais idade para isso e manda Constanza tirar isso da cabeça. Alzira fala para Ezequiel ficar tranquilo, porque não vai acontecer nada quando ele for dar seu depoimento na polícia, mas ele diz que não sabe. E então ela fala que vai com ele para apoiá-lo, mas Ezequiel grita dizendo que não quer. Alzira fala que os dois sempre estiveram juntos para tudo, mas Ezequiel diz que nem sempre foi assim, e então ela chora e diz que pensou que ele já tinha perdoado ela pelo que fez, mas agora sabe que não, e então diz que vai até a cozinha, e Ezequiel fica perturbado. Na Cruz de Amor, Augusto fala para seu funcionário que ele precisa fazer esse serviço bem feito, e quer saber se ele entendeu, e o homem diz que sim, e ele o lembra dizendo que quem não está com ele está contra, e que se alguém o trai, precisa pagar caro por isso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.